Pronto. Então, como é que funciona? O curso, basicamente, tem duas atividades apenas, certo? A atividade 1, que na realidade é a atividade que mais vale pontos, certo? E a atividade teórica. Pronto, são as duas únicas atividades que tem. Aqui no conteúdo, nos PDFs, tem umas práticas para você fazer com PDF, certo? Que eu não sei se eu mencionei ontem, mas, por exemplo, deixa eu abrir aqui a aula 2. A aula 2, ele menciona, e nos outros PDFs também, certo? Não só na aula 2. É mencionado aqui para utilizar uma base de dados para aplicar ou para realizar essas práticas que a gente realizando aqui. Então, eu acho que eu mencionei para vocês ontem bem rapidamente, mas que planilhas devem ser usadas para essas práticas do PDF? Qualquer uma daquelas planilhas que eu enviei para vocês, aquela base vendas, base clientes ou base devoluções, elas se aplicam, apesar de não serem idênticas às tabelas que estão aqui, pode não ser idêntica 100% igual, mas elas têm elementos compatíveis. Então, qualquer uma daquelas tabelas que foram enviadas podem ser utilizadas para replicar essas práticas do PDF. A atividade teórica, eu acredito que vocês já têm um bom embasamento para resolver ela, e qualquer outra dúvida pode ser tirada também no material, certo? Muitas essas siglas, o que significa TL, quais os passos para fazer a conexão com uma base de dados no formato .xlsx, isso a gente faz todo dia. A gente vai no software, pede para obter dados, escolhe a opção Excel. Então, são exercícios bem práticos, bem fáceis. Acredito que vocês não vão ter dificuldades, certo? Ninguém entregou ainda, mas eu acredito que quem pegar essas atividades aqui, ó, uma atividade dessas aqui de 11 questões, consegue resolvê-la rapidamente e já postar no ambiente virtual. A atividade 1 tem 2 arquivos que vão ser baixados para poder realizar ela. A base de dados teste, que é o arquivo mesmo de fato, que vocês vão importar para dentro do Power BI, e o roteiro, certo? Em PDF, que são os passos que vocês devem fazer para poder concluir. Só que aqui eu notei que esse PDF tem alguns pequenos... podem gerar algumas dúvidas para vocês. Primeiro, ó, quando ele pede para a gente importar a base de dados teste, que é esse arquivo mesmo que vai junto com o PDF, certo? Ó, é o arquivo do XLSX, o arquivo do Excel, ele pede para que nós renomeamos para registro de vendas. Certo? Eu vou abrir uma base de dados qualquer aqui, só para eu ir mostrando, um passo a passo mesmo, algumas etapas que ele pede ali para a gente realizar. Eu vou abrir aqui um exemplo, essa base de vendas mesmo aqui, que ele bota aqui para a gente. Ó. Certo? Só para vocês verem como qualquer planilha funciona para a realização de algumas atividades. Certo? Então, por exemplo, um exemplo do que é pedido aqui, que a gente ainda não viu, que pode gerar algumas dúvidas, certo? Galera, ó o padrão, excluir linhas em branco, certo? É o padrão que a gente sempre tem que fazer quando quer levar uma base de dados para dentro do editor do Power Query, certo? Colocar a primeira linha como cabeçalho, certo? Isso é padrão também, que deve ser realizado. Agora, ele pede para duplicar. Isso aqui nós não fizemos ainda. Como é que se duplica uma base de dados dentro do editor do Power Query, galera? É simples. Caso você que esteja aí acompanhando esse vídeo não saiba ainda como é que faz, porque tem um aluno ou outro que já tem uma certa noção do Power BI. Como a gente duplica? Botão direito em cima de uma base de dados, perdão, falei vendas porque tinha vendas aqui. Botão direito em cima de uma base de dados e você pede para duplicar. Quando você duplica, ó, vai ter o mesmo nome e uma numeração entre parênteses por ordem de duplicata que você criou, certo? Pronto, gerou a duplicata, ó, são 2 tabelas idênticas, certo? Porque após gerar a duplicata, ele pede para a gente fazer algumas coisinhas aqui, ó. Ele pede para renomear a duplicata, certo? Para não ter vendas 2,
ele pede que você coloque um registro de vendas 2. Depois ele pede para duplicar mais uma vez o registro de vendas 2, para exibir apenas 2 colunas nessa duplicata, nessa base que foi duplicada. Só coluna e vendedor. Mas digamos que eu queira ocultar uma determinada coluna aqui da minha base. Para ocultar, você vem aqui. Ó. Deixa eu botar a lupa. Na página inicial, a gente encontra a opção escolher colunas, certo? Quando clica, aparecem mais 2 opções, a gente vai na opção que se chama, de novo, escolher colunas. Aqui, você visualiza todas as colunas da sua base e você seleciona apenas as que você quer que sejam exibidas. Digamos que eu quero que seja exibida apenas o tamanho pedido, a loja e o preço. Todas as outras que estão desmarcadas vão ser ocultadas da exibição. Certo? Eu estou explicando para vocês porque no roteiro ele pede especificamente para ocultar, mas nós não temos uma opção dentro do Power BI que se chama ocultar colunas. A gente tem uma opção que faz o contrário, escolhe o que você quer exibir. Por consequência, tudo que não tiver marcado vai ficar oculto. Beleza, pessoal? Prosseguindo. Perfeito, beleza. Prosseguindo, ó. Ele pede para que... Ele faz o seguinte, ele pede para renomear depois para registro de vendas 3, certo? Quando eu fui perguntar para o professor que elaborou essa atividade, eu perguntei para ele o seguinte, mas, cara, ó, a gente pede para gerar um registro 2. E depois tu não pede para duplicar, pede simplesmente para renomear para registro 3. Fazendo isso, a gente vai ter um registro de vendas, e aqui era registro de vendas 2, só pede para renomear para registro de vendas 3. Tá certo, realmente a gente quer sumir com o registro de vendas 2, aí ele pegou e me disse, cara, ficou um pouco confuso, mas é isso mesmo. Só vai ter registro de vendas 1 e registro de vendas 3. No final, não vai existir um registro de vendas 2. Então, isso é irrelevante. Se você quiser manter o nome registro de vendas 2, mantém. Se você quiser mudar para registro de vendas 3, como pede o exercício, muda. As duas formas eu vou estar aceitando e vou estar considerando como certa. Então, tenho aqui ocultado, e aí o que vai ser feito? Galera, eu vou repetir esse procedimento. Não, eu vou fazer o seguinte, ó. Em escolher colunas, porque eu vou fazer agora faz mais sentido eu botar SKU. E vou dar OK. O problema do SKU é que vai ficar uma tabela muito extensa. Deixa eu ver se eu tenho uma tabela menor para que a gente possa visualizar isso aqui de forma mais limpa, galera, que eu não quero criar uma base muito extensa, não. Só um instante. Eu vou pegar aqui... Acredito que lista clientes. Não, pedidos é muito grande também. Eu preciso de uma tabela pequena para que eu possa obter um resultado mais fácil de entender. Pronto, aqui tem uma tabela pequena. Os nomes não se repetem, beleza. Aqui tem uma tabela pequena. Eu vou abrir... Certo? Lembrando que eu estou fazendo aqui se aplica para qualquer documento que vocês possam ter aí, no Excel, qualquer planilha, até mesmo que a gente já trabalhou. Mas aqui eu só quero pegar uma pequena para que fique de fácil entendimento. Ó. Tabela 1, transformar dados. Eu tenho aqui uma tabela, uma base,
vendedor, e eu vou duplicá-la. Essa duplicata eu vou chamar de base vendedor 2. E eu vou ocultar algumas colunas. Eu vou pedir para exibir apenas vendedor, treinamento e cliente. Ok. Certo? Então, o que é que ele pede aqui, ó, no roteiro? Prosseguindo. Na tabela de vendas 3, nesse nosso caso é base vendedor 2, converta as tabelas para a disposição em linhas, transpor. Como é que a gente transpõe? Em transformar, bem pequenininho aqui, ó, vocês encontram uma opção chamada transpor. O transpor serve para inverter essa tabela. Por exemplo, ó, aqui, os vendedores vão virar os cabeçalhos da minha tabela, quando eu pedir para transpor. Ó. Agora, ó, estão aqui como segundo dado, certo? Ó, primeiro dado, quer dizer, e agora eu quero transformar os vendedores no cabeçalho, né? Como ele... procedimento padrão, né? Usar a primeira linha como cabeçalho. Então, agora, ó, eu mudei a orientação da minha tabela e agora eu tenho uma tabela só por vendedor. Acaba que ela fica até um pouco grande, ó, certo? Mas é só para vocês entenderem. O ideal é que vocês façam isso em tabelas que possuam muitas colunas e poucas linhas. Porque aí, quando você usar o transpor, ela vai virar uma tabela com menos colunas. Certo? Tranquilo, pessoal? Com relação ao transpor, essa mesma função tem no Excel também, quando você quer meio que dar uma invertida nos elementos da tabela. Mas só lembrando que qualquer modificação é transformar, transpor. E, recapitulando aqui, na opção escolher colunas, que nós vamos... Ó, tá vendo agora ó, o tanto de... as colunas que agora são os vendedores. Ó. E aí você pode escolher o que você quer que fique à mostra e o que você deseja que fique oculto. Prosseguindo aqui no roteiro, ele pede para fazer o seguinte. Ó. Tem mais duplicações e tal. Ele pede, ó, agrupe por total de vendas por vendedor e renomeie para total por vendedor. Digamos que eu queira... eu vou duplicar essa base vendedor mais uma vez, porque nessa duplicata que eu criei, eu preciso agrupar as informações de forma diferente. Ó. Por exemplo, digamos que eu queira visualizar apenas a quantidade de alunos por vendedor. Só isso, é somente isso que eu quero. Ó. Eu tenho várias colunas aqui, mas eu quero criar uma tabela onde eu possa visualizar apenas vendedor e a quantidade de alunos que cada vendedor possui. Somente isso. Botão direito em qualquer uma das colunas, pessoal, certo? Qualquer uma. Venho aqui em agrupar por. Dá o zoom aqui, ó. Botão direito. Agrupar por. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu acho que aqui ele já está mostrando a quantidade de alunos por vendedor. Aí nem ia ficar tão interessante. Ó. Já está mostrando isso. Ó. 9 alunos para Rodrigo, 12 alunos para Priscila. Não fica muito interessante pegar essa comparação. Eu vou fazer o seguinte. Tive uma informação. Access, Windows, as informações aqui não se repetem. Valor. Deixa eu ver aqui. Valor por cliente. Por exemplo, eu tenho 2 tipos de cliente. Pessoa física e pessoa jurídica. Certo? Eu quero descobrir a quantidade de alunos que são pessoa física e a quantidade de alunos que são pessoa jurídica. Pronto. Ó. Vai ser uma tabela pequena. Só vai ter 2 linhas, que é pessoa física e pessoa jurídica. E aí todos os alunos que estão separados aqui, ó, vão ser agrupados. Tranquilo, pessoal? Tá dando para entender a minha linha de raciocínio que eu quero criar? Beleza. Acredito que sim. Botão direito, agrupar por. Beleza? Ó. Na janela que se abre, ele está me perguntando o que eu desejo utilizar como a coluna principal, certo? Digamos que eu queira cliente.
eu quero realizar uma contagem, né? Na realidade, isso aqui é o nome da coluna, você pode deixar esse nome contagem ou você pode mudar depois, tanto faz. A operação é contar linhas, mas eu quero somar. Eu quero realizar uma soma dos valores da coluna alunos que batem com a coluna cliente, ó, os valores distintos. Vou dar OK. Então, ó, o que aconteceu? Ele somou, certo? Eu tenho 146 alunos que constam como pessoa física e agora eu tenho 150 alunos que contam como pessoa jurídica. Continua naquela tabela que eu dupliquei. Tá a contagem, tá vendo? Mas eu posso mudar, eu posso botar assim, ó, quantidade de alunos. E aí, eu posso colocar assim, ó, nome, quantidade de alunos por cliente. Eu nomeei a minha tabela de uma forma com que faça mais sentido, ó, e aí ele me deu uma tabela mais abreviada. Tranquilo aí, galera, até agora? Tranquilo, senhor. Beleza. Tranquilo. Ó, próxima etapa do roteiro, ele pede para duplicar de novo e agrupar dessa vez quantidade de vendas por vendedor, certo? Então é esse mesmo procedimento, só que agrupando com uma base diferente. Agora a gente vai, aí depois ele pede para fechar e aplicar as transformações. Beleza. Depois ele pede para a gente visualizar no relatório um gráfico de colunas onde a quantidade de produtos vendidos, onde ele exiba a quantidade de produtos vendidos e os rótulos sejam a quantidade. Por exemplo, ele pede para criar um gráfico de colunas, deixa só ele terminar de carregar aqui. É o gráfico de colunas comum, que a gente já conhece, certo? Onde os valores que devem ser colocados aqui, ó, serão a quantidade. E o eixo, os produtos, certo? Anotem que ele tem aqui, ó, justamente o que ele pede, ó. Quantidade de produtos vendidos. Pronto, é isso que ele pede. Então, aqui eu poderia dizer que código, alunos, cliente. Digamos que o cliente seja o eixo. Certo? E os alunos sejam os valores. Né? Ele vai criar só 2 colunas, mas lá na prática eu acredito que devem ter 4 colunas, porque são 4 tipos de produtos diferentes. Depois, é pedido aqui no relatório para criar um gráfico de barras empilhada, os vendedores com a indicação dos produtos vendidos com seus respectivos valores. Né? Então, é como se eu quisesse agora aqui, ó, barras empilhadas. Dessa vez, digamos que eu queira o vendedor como eixo e os alunos como valores. Ó. Acaba que é um gráfico maior. Aqui a vantagem dessa atividade é porque ele só pede 2 gráficos no relatório. Não tem muito segredo, esse mistério aí. Logo após, ele pede para nós retornarmos para o Power Query e criarmos uma coluna condicional. Acredito que isso aqui eu não mostrei para vocês ainda como é que faz. Né? Então, a gente vai transformar dados. Um exemplo de coluna condicional. Vou fazer o seguinte. Ó. Eu vou criar uma coluna que vai trabalhar da seguinte forma. Eu vou chamá-la de situação e valores, sempre que tiver um valor maior que 700, eu vou colocar que a sua situação será uma meta alcançada. E valores menores que 700, meta não alcançada. Eu acredito que até o que ele é meta não atingida. Então, isso é simples em adicionar coluna. Nós temos aqui, ó, coluna condicional. Certo? Ao clicarmos em coluna condicional, ele vai gerar uma janelinha aqui, muito parecida com a opção de formatação condicional do Excel. Ele pede para nós colocarmos o nome da nova coluna. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, contanto que faça sentido
com o tipo de informação que vai ser preenchida dentro daquela coluna. Eu posso colocar, por exemplo, situação, certo? E vai funcionar da seguinte forma: se a informação da coluna valor for maior, tem vários, né? Digamos que eu queira colocar maior ou igual a 700, então a saída da minha coluna situação deverá ser meta atingida. Beleza? Se eu tivesse mais condições aí, eu clicaria em adicionar cláusula e aí eu colocaria mais uma condição. Só que como eu só tenho duas, de ser uma meta atingida ou meta não atingida, eu já posso vir automaticamente aqui para o se não. Certo? Se não atender esse requisito, então a minha meta não atingida. Ao darmos OK, certo? O editor aí de Power Query cria essa nova coluna chamada situação e ele coloca essas informações, meta atingida e meta não atingida. Molezinha, pessoal. Vamos ver agora se dá para fazer um negócio interessante com essa meta atingida. A gente tem aqui, foi baseado em valor. Não cria aqui esse indicador interessante, a menos se você colocar apenas a situação lá em valor. Aí ele já define para a gente. 29 de 58, mas ele não dá. Chegamos aqui, nós só temos duas metas não atingidas. Então, a maioria da situação acabou que nos gerou uma meta atingida. Então, pessoal, basicamente a atividade 1 é essa. Não tem muito segredo. Eu acredito que a maioria das práticas que nós fizemos aqui no Meet abordava muito mais coisas do que essa própria atividade pede. Tem uns vídeos também dentro do ambiente virtual que, segundo o próprio professor que criou esse conteúdo, ele me informou que, acompanhando essas aulas, todas essas aulas, são vídeos curtos, né? Mas acompanhando essas aulas aqui, deixa eu pegar aqui uma aula 4, por exemplo, você já consegue produzir essa atividade 1. Então, acredito que, espero que vocês não tenham muita dificuldade. Ó. São dicas, os próprios vídeos mesmo são dicas curtas, né? 3 minutos, né? Professor Fred. Então, os relatórios aqui são bem simples, ele também não pede, não é pedido no roteiro para realizar ou verificar as relações de cardinalidade. O próprio Power BI vai fazer as relações de cardinalidade para vocês. Então, não é nenhum bicho de 7 cabeças assim no final das contas, certo? Então, acredito que vocês não vão ter dificuldade para realizar essa atividade em si, certo? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Com relação a isso, sobre essa atividade e tal? Não, tranquilo, professor. Algum de vocês já tinha dado uma olhada nessa atividade? Já, professor, eu dei uma olhada e eu acredito que vai ser tranquilo. Final de semana a gente vai desenvolvê-la. Beleza, então vai ser tranquilo demais. Professor, só confirmando, então essas atividades serão as únicas cobradas pelo curso, não é isso? Tanto a atividade teórica quanto a atividade prática. Exatamente. As práticas, essas práticas que são pedidas em PDF, são para vocês exercitarem. Não precisa postar ou enviar para mim, nem nada do tipo, não.
Ok. As únicas atividades que de fato, precisam ser enviadas aqui para o ambiente virtual é a atividade 1 e a atividade teórica. Só isso. Outra Tranquilo. coisa, galera, é que agora as webconferências foram adicionadas aqui. Eu não sei se vocês viram o aviso que eu coloquei no WhatsApp, mas por aqui também agora vocês podem acessar. Ao clicar em webconferências, certo? Tem um link para assistir as webconferências, clique aqui. E quando você clica, vocês são redirecionados também, certo? Para todos os vídeos que estão sendo colocados aqui no Meet. A própria playlist do YouTube. Tranquilo, pessoal? Beleza, né? Aqui foi uma alteração que eu fiz ontem, certo? Todos vocês que estão aqui são da turma de Fortaleza ou algum de vocês é da turma de Juazeiro? Eu sou da turma de Juazeiro, professor. Eu sou da turma de Juazeiro também, professor. Aldeci. Então eu sou o único de Fortaleza presente, né? Porque são duas turmas. Quando eu entro, para mim, eu posso visualizar aqui que são duas turmas. Inclusive, eu não estou no grupo do WhatsApp. Não tá, cara. Não acredito. Não. Estou não. Tá aí que eu não acredito. O Aldex, mas tu tinha pedido para colocar, não foi? Eu pedi, mas não me atenderam. Peraí. Só o professor que vai ter autonomia de solicitar aí. Não se preocupe não, que hoje mesmo você entra no grupo. Mas, assim, né, Fica tranquilo. no mais, eu tô tentando atender o máximo de dúvidas possíveis aqui pelo chat, apesar de muita gente não usar muito o chat. Deixei uma mensagem aqui também. Não, professor, tranquilo. Eu baixei o material e estou estudando, estou revendo a aula gravada. À noite eu fico fazendo uma revisão nelas. Tá? E, pessoal, qualquer dúvida também, podem entrar em contato comigo aqui no chat. No WhatsApp também. No chat eu posso demorar um pouquinho mais a responder, porque não é só eu que utilizo o chat, esse período de home office, muita gente utiliza o computador daqui de casa para alguma coisa. No WhatsApp é mais fácil de eu atender alguma dúvida que vocês tenham. Só que assim, quem de vocês aí estava tendo contato com o Power BI pela primeira vez? Eu, professor. Tá achando difícil? Não, professor. Tá bem intuitivo. Porque eu sou da área também, né? Tem isso daí, exatamente. A questão do Power BI, eu acho ele, para quem vai pegar do zero o Power BI e quem vai pegar do zero o Excel, você acha o Excel dá mais trabalho de pegar, na minha opinião. Quem já tem o costume de mexer no Excel, acha ele facílimo. Certo? Mas quem vai mexer no Power BI... pessoal, teve também um negócio que a gente fez aqui no primeiro dia, que é um negócio muito interessante, mas eu acredito que a gente não abordou de novo, que é justamente a criação de uma medida. Certo? Essas medidas aqui são elementos que podem ser utilizados para que você possa colocar um cálculo, certo? A medida... Deixa eu criar de novo. Em cima aqui... Pronto, quando você cria uma medida, ele vai gerar aqui na própria barra de função, certo? Um local onde você pode colocar um cálculo em si, uma função DAX, similar à função DAX daquela de datas que nós utilizamos ontem para criar um calendário, certo? E aí as funções são... pronto, aqui no Power BI a gente tem a função count. A função count serve para contar a quantidade de elementos. Digamos que eu queira contar, ao inserir o count, ele vai me dar aqui todas as tabelas que eu tenho na base vendedor, certo? Digamos que eu queira pegar aqui alunos. Beleza. Ao dar Enter, ele vai me gerar essa medida. Mas o que é essa medida em si? Certo? É um elemento, meio que uma espécie de elemento flutuante que pode ser utilizado
como se da mesma forma que você usa um campo de uma tabela. Por exemplo, digamos que eu crio um cartão e eu quero que o campo do cartão seja a medida, beleza? Então ele vai me dizer aqui, ó, que a gente tem 29. Deixa eu ver só se ele pegou o dado certo. Alunos é uma informação muito vaga. Deixa eu botar aqui vendedor. Não, ele vai contabilizar sempre 29. Porque enfim, no final das contas, a medida vai me retornar que eu tenho 29 professores. Isso você pode gerar a medida através de um cálculo para colocar um dado em um cartão. Eu quero saber só vendedores relacionados com pessoa física. Aí o cartão, a medida vai mudar para 14. Então, só para vocês terem noção de para que serve essas medidas que são criadas aqui. Todas através de função DAX. E aí o tipo de função que você pode utilizar dentro da medida vai variar dependendo daquilo que você quer. Eu não quero contar, eu quero somar. Eu quero criar uma medida, uma nova medida, certo? A medida 2. Posso mudar o nome dessa medida, certo? Digamos que eu quero que essa medida seja uma soma. Sum dos valores referentes a aluno. Beleza? Aqui é a minha medida 2. Ele vai me dizer que eu tenho 301 alunos no total. Ele vai somar todas aquelas quantidades que tem aluno em pessoa física, aluno em pessoa jurídica, e vai gerar uma quantidade para a gente, que, óbvio, esses valores podem ser mudados, certo? Tá medida, mas eu não quero medida. Vou clicar aqui. E aqui no cálculo, onde tem medida igual, o cálculo que eu estou utilizando, digamos que eu coloque alunos, ó, certo? Ele não vai deixar porque aluno já está em uso em outra coluna. Então, vamos colocar aqui quantidade alunos. Beleza. Aí ele modificou. E a outra medida, a medida 2, vou clicar na medida 2 e eu vou colocar aqui aqui que é alunos. Total alunos. A medida que eu chamei de quantidade de alunos é quantidade de vendedores. Perdão, pessoal. Me confundi aqui na hora. Quantidade vendedor. E o título do cartão sempre vai receber o nome da medida, a menos que você formate esse cartão para, digamos aqui, que eu queira, não quero que o rótulo apareça, ó, o rótulo vai sumir, mas eu quero ativar o título que está desativado. E qual título eu vou colocar? Vendedores. Vou deixar ele bem centralizado. Ó. Ele vai gerar aqui o título do meu cartão como vendedores. Mesma coisa, total alunos. Eu não quero que esse total alunos apareça. Eu venho aqui para formatar o meu cartão, desativo o rótulo, certo? Ó, o rótulo da categoria e ativo o título. Só que não adianta só ativar o título, ó, não apareceu título nenhum. A gente precisa depois formatar para que o texto do título seja total alunos. E eu centralizo. O meu título aqui. Certo? E o cartão, né, pode ser formatado, como a gente já viu, com relação a colocar um plano de fundo, a colocar uma borda. Caso você não queira deixar ele só branco desse jeito, você pode simplesmente colocar aquela borda. Aí dá para você ter noção, ó, de onde é que o cartão se encontra, caso você não queira colocar um plano de fundo. Deixar só a borda, por exemplo, é só ativar a borda. Beleza? E aí dá para ver também que os cartões têm interação direta, né? Priscila. Beleza? Quantidade de tipo de clientes que a Priscila assume, ó, de pessoa física e pessoa jurídica.
Total de alunos só para ela, total de vendedores só para ela. Acredito que todos, não, quase todos dão 4, alguns dão 3. Professor, só uma pergunta. Pergunte. É bem rapidinho. É só como é que o senhor fez mesmo, só para incluir essas colunas de medida na tabela? O resto eu entendi, é só como é que foi feita a inclusão dessas colunas da tabela. Pronto, esses dados aqui não são colunas, são medidas. Só medidas, o nome delas. Certo? Perfeito. Como é que você inclui? É que eu me distraí aqui. Pronto, vamos lá. Ó. Nova medida. Beleza? E aí, ó, se eu estou com base vendedor selecionado, a medida que eu vou criar, digamos que ele vai me abrir aqui a janela de cálculo, eu posso dar um nome para essa medida, se eu não quiser que ela chame-se apenas medida. Digamos que eu quero criar uma medida agora, seguinte, cliente, código, data, login, treinamento. Eu vou criar uma medida que vai me mostrar quantos treinamentos eu tenho disponíveis. Vamos lá. Então, eu quero que essa minha medida seja count, contar, base vendedor, treinamento. Eu quero pegar a coluna treinamento da tabelinha base vendedor. Provavelmente vai dar 29 também, porque a tabela possui essa quantidade padrão de dados, né? E eu vou chamar essa medida de quantidade de treinamentos. É obrigatório mudar o nome da medida? Não, não é obrigatório. Mas não confunde quando você gera várias medidas e deixa como medida 1, medida 2, medida 3, medida 4, aí fica mais complicado você saber do que aquela medida está se tratando. Se você bota um nome, fica mais fácil de você identificar. Tá? Entre, ó, a medida foi criada. Eu não vejo nenhuma alteração aqui, mas eu tenho o elemento calculado criado. Eu devo jogar esse elemento em algum local. O mais comum para se utilizar é o cartão. Porque o cartão é um elemento visual que você utiliza para mostrar valores concretos. Eu quero visualizar apenas uma quantidade de valores aqui. E eu tenho um quantitativo já realizado, que é a quantidade de treinamentos. Ao jogar para dentro de campos, essa medida, né, que não são só colunas que nós podemos jogar para dentro dos dados de um gráfico. O meu cartão vai me dar a quantidade de treinamentos. Deu para entender agora como é que foi o procedimento? Ok, professor. E só outra pergunta. Esse campo que foi criado, essa medida, ela não fica na base de dados, não, né? Por exemplo, se o senhor clicar na abazinha de tabelas, esse campo aparece lá? Não, ele é só nessa parte visual. Não. E ele não aparece, certo? Ó, perfeito. Não tem. Aqui. Digamos que eu venho aqui para a opção de transformar dados. Vai lá para o editor do Power Query. Ó. Temos aqui a nossa base vendedor também, ó, não tem medida nenhuma. Tranquilo? Ok. Clicar aqui Vou deixar assim mesmo. Então, pessoal, as duas coisas que levam mais tempo realmente para você dominar no Power BI é a questão dos usos desses gráficos aqui, certo? Porque alguns gráficos, por exemplo, o gráfico de indicador, eu vou depois pegar uma prática para a gente, para a utilização do gráfico de indicador, porque ele trabalha com muitos campos. Ó. Ele usa valor, valor mínimo, valor máximo, valor de destino. E aí é um pouquinho complicado de você gerar um indicador realmente de ponteiro e tal. Alguns gráficos são mais práticos. Coluna e barra é só você jogar o eixo e o valor. Não precisa mexer em muita coisa, não. Então, a questão que você demora mais a dominar é as visualizações e a questão das funções DAX, que são muitas funções DAX, muitas funções mesmo. Então, hoje eu queria mais, só para tirar essas dúvidas com vocês com relação às atividades, porque ninguém entregou ainda e o prazo está ficando bem curto. Né? Então, eu queria tirar essas dúvidas para que, pelo menos a teórica, quem puder já começar enviando, beleza, porque
Nos outros dias eu não vou mais me focar nessas atividades. Então, as dúvidas vão ficar aqui para quem pegar esse vídeo ou para quem quiser tirar comigo no WhatsApp ou até mesmo aqui no chat. Os próximos Meets a gente vai focar em função DAX, porque é muita coisa. Então, amanhã, por exemplo, a gente já vai começar a trabalhar muito funções DAX diferentes. Até agora a gente só viu funções DAX para data. E eu mostrar aí agora, né, para contagem. Mas, por exemplo, é possível você criar uma função DAX, deixa eu ir para transformar dados. Essa tabela aqui, ó, essa coluna que a gente criou de situação, a gente criou através da coluna, adicionar coluna condicional, mas é possível criar também através do cálculo condicional, que é o if e o else, certo? Que é bem parecido com linguagem de programação mesmo. Então, é mais prático criar por aqui, mas é interessante também você entender como é que se cria através de funções DAX. Então, amanhã a gente vai se focar mais no uso dessas funções. Vou até postar alguns arquivos só sobre funções DAX lá no Drive também, para a gente dar uma trabalhada nisso. Mas por hoje, as dúvidas mesmo que eu queria sanar com vocês era com relação a esses elementos da atividade que eu não tinha ainda entrado no mérito de explicar para vocês como é que funciona, né? A questão da coluna condicional, a questão de transpor, a questão de criar uma nova coluna baseada apenas em uma nova tabela, baseada apenas em 2 colunas diferentes, como foi o caso dessa quantidade de alunos por cliente. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Ok, professor. Beleza, pessoal. Então, hoje a gente vai concluir. Eu espero que vocês consigam aí já realizar as entregas das atividades teóricas. Essa atividade também, quem quiser já entregando, não tem problema. O prazo é até o dia 12, mas óbvio, né? Quanto mais cedo você puder entregar, melhor. Ok, professor. Beleza, turma? Então, amanhã a gente se encontra aqui no mesmo horário, certo? Já começando pesado mesmo a questão de funções DAX. Tudo bem. Tá jóia. Beleza, turma? Boa tarde a todos e até amanhã.